Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e na aula de hoje vocês vão entender qual é a causa da força elétrica. Na aula passada, você estudou sobre lei de Coulomb, a força eletrostática, certo? Mas aí nós não detalhamos qual era o causador dessa força. Porque se existe uma força, alguma coisa vai estar causando essa força, concorda? E na aula de hoje a gente vai detalhar mais qual é a origem dessa força. Quem está por trás da força elétrica, pessoal? O campo elétrico, tudo bem? E na aula de hoje, olha só, vamos na tela, vamos falar sobre o campo elétrico, ok? O que é o campo elétrico? Qual a relação dele com a força elétrica? Falaremos sobre superfícies equipotenciais, a diferença de potencial, as linhas de força, o campo elétrico quando é uniforme, qual é o efeito das bordas. Falaremos ainda sobre blindagem eletrostática, então quando que um condutor está em equilíbrio, e ainda falaremos sobre o potencial elétrico, ok? Vamos nessa! Vamos conceituar aqui o conceito de campo elétrico. Vamos pensar aqui o seguinte, vem aqui comigo, pessoal, vem aqui comigo. Olha só, digamos que eu sou uma carga elétrica, tá? Eu sou uma carga elétrica. Tudo que está ao meu redor vai ser influenciado por mim, tá? Eu sou a carga elétrica? Sim. Então, tudo que está ao meu redor vai ser influenciado por mim. Como? Através de um campo elétrico que eu estou criando, que eu estou gerando. Então, a carga elétrica, ela é a fonte do campo elétrico. Tudo que está ao meu redor vai ser influenciado pelo meu campo. Vai ser sentido como? Através de uma força, né, pessoal? Tudo bem? Agora vamos à definição de campo elétrico, olha só. Podemos chamar de campo elétrico toda região de uma carga geradora, né, de intensidade Q, possa influenciar em todos os pontos estabelecidos do espaço. Uma carga de prova de intensidade Qzinho, de forma que esta fique sujeita a uma força de interação, né, atração ou repulsão exercida por Q. Então, para eu saber se numa região existe ou não o campo elétrico, eu vou colocar uma carga minúscula, que eu vou chamar de carga de prova, ok? Então, olha só, uma carga de prova, para o nosso estudo de campo elétrico, é definida como um corpo pontual, né? Uma coisa muito pequena, definida por um ponto pontual de carga elétrica conhecida, com valor de carga desprezível, tá? Aí, professor, por que a carga da carga de prova, o Qzinho, que ele tem que ser desprezível? É porque a carga maior é a carga geradora. É a carga geradora que vai produzir o campo elétrico. É nela que nós estamos interessados. A carga pequenininha, o Q minúsculo, é a carga de prova. Então ele tem que ser uma carga muito pequena para não ter um campo elétrico dela própria que influencie no campo elétrico da primeira. Então o campo que a gente está analisando, na verdade, é o campo do Q maiúsculo, o Qzão, tudo bem? A carga maior. Certinho? Vamos na tela? Então fica assim, sendo então utilizada para detectar a existência do campo elétrico, possibilitando o cálculo da sua intensidade. Então tá aqui, ó, a carga geradora, Qzão, ao redor dela, né, em alguma região eu coloco uma carga de prova, Qzinho. Essa carga de prova, qual é a função dela? De novo, qual é a função dela? Vai ser utilizada para detectar a existência do campo. Então se sobre essa carga de prova aqui agir uma força, né, repulsão ou atração, eu vou saber que tem um campo elétrico. Agora não tem nada, não tem força. Então nessa região, será que tem campo elétrico? Será que tem carga? Dessa forma, assim como para a intensidade do campo gravitacional, a intensidade do campo elétrico é definido como o quociente. O que é quociente mesmo? Quociente é o que, pessoal? É divisão, tá? Como a divisão, o quociente entre as forças de interação das cargas, geradora do campo, e a de prova, e a própria carga. Em outras palavras, tu vai utilizar essa equação aqui, ó, tá? E igual a F sobre Q. Sendo que o E é o seu campo elétrico, o F é a sua força elétrica e o Q é o valor da carga de prova. Então, o valor da força que é sentido na carga, dividido pelo valor da carga, vai dar exatamente aqui a intensidade do seu campo elétrico, ok? Aí, se eu utilizar aqui no lugar da força eletrostática a lei de Coulomb, olha só,
eu vou cortar aqui, ó, Qzinho, Qzinho, vai sobrar quem? Essa equação, a equação do campo elétrico. A equação do campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes o valor da carga geradora dividido pela distância, né, da carga geradora até o ponto que tu quer calcular o campo elétrico ao quadrado. Perceba que nessa equação final aqui, o valor da carga de prova não entra, ou seja, não depende da carga de prova, tá? O campo elétrico em um ponto é uma grandeza vetorial. Nós já falamos isso em outra aula, tudo bem? Provavelmente você está lembrando. Se eu falo que o campo elétrico é vetorial, significa que o campo elétrico ele tem um módulo, né? Olha o meu braço aqui, ó. Olha o comprimento do braço. O comprimento, módulo. Direção, horizontal, professor. Direção horizontal ou vertical, certo? E aí sentido, aí você vai colocar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então o campo elétrico, ele é o quê? Vetorial. Se ele é vetorial, ele tem módulo, direção e sentido, tudo bem? Vamos na tela? Então fica assim. Para verificarmos a sua presença nesse ponto, colocamos neste uma carga de prova, né, carregada. Se esta ficar sujeita a uma força eletrostática, dizemos que a região em que a carga de prova se encontra está sujeita, assim, a um campo elétrico. O vetor campo elétrico tem sempre a mesma direção da força de interação entre a carga Q e a carga de prova. Então, a primeira certeza que você pode ter é a seguinte: se tu tem uma carguinha de prova, tá? Tem uma carguinha de prova e o campo elétrico está nessa direção, a única certeza que eu tenho é que a força elétrica também vai estar na mesma direção. Agora, eu só não sei, inicialmente, se as duas estarão na mesma direção em sentido ou estarão na mesma direção, mas sentidos contrários. Pode acontecer isso. Quem que vai determinar isso? Se elas vão estar na mesma direção e sentido contrário? O sinal da carga de prova, tá? O sinal da carga de prova é decisivo nessa classificação, beleza? Vamos seguindo? Então aqui, ó, vamos representar um vetor campo elétrico. Quando utilizamos, a carga geradora, pessoal, é positiva. A carga de prova, pessoal, também é positiva. Então, nesse caso, o campo elétrico está saindo de quem? Da carga geradora, né? Então, o campo elétrico na horizontal para a direita. A força elétrica é uma força de repulsão. Por que de repulsão? Porque aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu também tenho uma carga positiva, pessoal, e positivo é o quê? Repulsão, né? Se repele. Então, a força eletrostática também é de afastamento. Nesse caso, o que a gente pode ver? Né? O que fica definido? Fica definido que tanto a força elétrica quanto o campo elétrico estão na mesma direção e mesmo sentido, na horizontal para a direita. Nesse segundo caso, eu tenho uma carga geradora negativa, a força eletrostática, como aqui é menos, atenção, e aqui é mais, vai ser uma força de atração. Então, na horizontal, para a direita. Agora, a carga negativa, o campo elétrico, é chegando nela, né? Então, também na horizontal para a direita. Logo, nesse caso, pessoal, para a carga positiva, para a carga de prova positiva, campo elétrico, né? Campo elétrico e força elétrica estarão na mesma direção e mesmo sentido. Agora, professor, e se eu trocar o sinal da carga de prova? E se essa carga de prova for negativa, o que acontece? Agora é o contrário. Nesse caso, a nossa carga geradora é positiva, o campo elétrico da carga positiva vai ser saindo dela, se afastando, então o campo elétrico se afastando, mas a força elétrica não vai estar se afastando. Por que não? Porque positivo com negativo vai gerar uma força de atração. Então a força eletrostática é de aproximação, né? De atração. Nesse caso, percebam que força e campo elétrico estão na mesma direção, mas sentidos contrários. Nesse ponto, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Não confundir direção com sentido, tá? Professor, eu só falou na mesma direção. Sim, aqui, cada dedo, um dedo está apontando para a direita e um para a esquerda. Então, eles estão o quê? Em sentidos opostos. Mas a direção deles é igual, direção horizontal. Direção horizontal. Se eu inverter aqui,
Direção vertical, mas o sentido, um está apontando para cima, o outro para baixo, entendeu? Então, quando eu falo ali que força e campo elétrico estão na mesma direção, estão alinhados aqui, ó, sentidos, ó, contrários, tudo bem? Vamos seguindo? No outro caso, mesma coisa, ó, mesma direção, sentidos contrários. Quando o campo elétrico é gerado por uma única carga elétrica pontual, Qzão, podemos obter a força elétrica pela lei de Coulomb, né? Então dá para você achar a lei de Coulomb aqui, ó. Como já visto anteriormente, o campo elétrico depende da carga de prova, né? Não depende da carga de prova, apenas da carga geradora. Então você pode ter uma relação, né? E igual F sobre Q, que é equivalente a você falar que a força eletrostática é a carga de prova vezes o valor do campo elétrico, tá? Então eu posso calcular a força diretamente utilizando o valor da carga de prova e o valor do campo elétrico. Exemplo 1, pessoal, vamos seguindo. Em um ponto P do espaço, existe um campo elétrico horizontal, né, de intensidade 5 vezes 10 elevado a 4, Newton por Coulomb, voltado para a direita. Então está aqui, ó, campo elétrico horizontal para a direita. Se uma carga de prova de 1,5 microcoulomb positiva é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Vamos responder a primeiro. Na letra A fica assim: campo elétrico igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Ou ainda, força elétrica é igual a campo elétrico multiplicado pela carga de prova. O valor do campo elétrico, ele me deu aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 4. O valor da carga, 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Quando eu multiplico os dois, 5 vezes 1,5 vai dar 7,5, né? Aí 10 a quarta multiplicado por 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a menos 2. Então a resposta, intensidade da força elétrica, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton, já que é força. Agora respondendo a B, o que ele pergunta na B? Na B ele fala aqui, né? Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se ela for solta? Então, na B, olha só, como a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se move na direção e sentido da força elétrica, que nesse caso é na horizontal e para a direita. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, tem um pontinho aqui, campo elétrico está para a direita, então, vou mudar a cor aqui, ó, a força elétrica, ó, também vai estar para a direita, tudo bem? Na horizontal. Responda a questão A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. Como mudou o sinal, o que vai mudar, né? A intensidade da força não vai mudar por conta do sinal. Então, o que vai mudar, né? A força continua sendo 7,5 vezes 10 a menos 2. Como Q é negativa, ou seja, ele trocou o sinal, o campo elétrico e a força elétrica possuem a mesma direção, né? Mas sentidos contrários. Então, se move na direção e sentido da força elétrica, só que agora na horizontal para a esquerda. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho a carga, né? O campo elétrico para a direita, né? E força elétrica F para a esquerda. Ao se eletrizar um corpo condutor, né? Por algum processo de eletrização, as cargas elétricas em excesso se distribuem na sua superfície. Ah, então tem uma chapa lá, uma esfera, você carregou ela, as cargas vão para a superfície, vão se distribuir na superfície. Então, quando o corpo está eletrizado, as cargas em excesso repelem-se mutuamente e, por isso, migram para a superfície externa, atingindo o quê? O equilíbrio eletrostático. Assim, o campo elétrico dentro do corpo, em equilíbrio eletrostático, é nulo, ok? Então, pensa o seguinte, tem uma esfera, né? Você carregou essa esfera lá, adicionou uma carga, eletrizou ela. Ah, professor, a carga vai ficar em um único ponto. Não, não existe isso. Se ele for um condutor, ela vai se distribuir ao longo da esfera. Mas onde? Dentro dela? Não, na superfície da esfera, tá? Por que na superfície? Porque como são cargas negativas, elétrons, negativo, 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 a tendência deles é o quê? Não é se repelir? Pela lei de Coulomb, negativo, negativo não é repulsão? Então eles têm que se repelir, se afastando, se afastando. Qual é o limite que eles conseguem se afastar? A superfície do corpo, tudo bem? Então é por conta disso. Vamos seguindo?
A condição de equilíbrio eletrostático só é atingida quando se torna nulo o somatório das forças elétricas internas no corpo. O fato de as cargas elétricas se distribuírem na superfície de um condutor eletrizado e de campo, né, em seu interior, ser nulo provoca o fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Por que blindagem? Ali dentro o campo elétrico é nulo, então está blindado. Como podemos ver no gráfico a seguir, numa esfera, então aqui, ó, se eu fizer um gráfico, campo elétrico, né, pela distância R, dentro da esfera, R, aqui o campo elétrico vai ser o quê? Zero. Então, nesse trecho aqui, ó, de 0 até R, ó, não tem, né? Então, o valor é zero. Agora, a partir da superfície, já vai ter um valor que ele vai decrescendo, né? Com o inverso do quadrado da distância. Então, essa aqui vai ser a equação para o campo elétrico, constante eletrostática vezes o valor da carga, dividido pela distância R ao quadrado, sendo que R vai ser o raio da esfera. Agora, digamos que ele está a uma distância fora da esfera. Vamos supor, aqui é o raio da esfera, ele está numa distância maior. Então, vai ser o valor do raio da esfera mais a distância que ele está da superfície. Então, você vai ter uma adaptação da equação. As linhas de força são o quê? São a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos. Então, assim, se tem linha de força, eu vou representar o campo elétrico, sendo representados por linhas que tangenciam, né? São tangentes, os vetores campo elétrico resultante em cada ponto. Logo, jamais se cruzam. Então, atenção, linhas de força não se cruzam. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico, de modo que, para campos gerados por cargas positivas, as linhas de campo são divergentes. E campos gerados por cargas negativas, os campos são o quê? Linhas convergentes. Então, aqui está fácil para você lembrar, ó. Se você é uma carga positiva, as linhas de campo estão saindo de você, tá? Saindo, divergindo, ó. Divergente é o quê? Uma coisa que está saindo, está espalhando. Agora, se você é uma carga negativa, as linhas de campo estão o quê? Chegando. Então, estão o quê? Convergindo. Então, as palavras que você viu ali, divergente, divergir é o quê? Espalhar. Carga positiva. Convergir, chegar no corpo para um ponto, né? Então, ela tem que ser o quê? Negativa. Tudo bem? Vamos na tela? Aqui a representação do que eu acabei de falar, né? Linhas de campo, aqui, ó, afastamento, tá vendo? Afastamento. Linhas de campo de aproximação. Então, aqui é o que eu falei para você, né? Divergindo, ó, divergir, afastar, tá afastando. Convergindo, tá aproximando da carga. Aqui, professor, e se eu tiver duas cargas aqui, ó, positiva e negativa? Então, eu tenho um dipolo. Dipolo, por que di? Di é dois polos, dipolo elétrico. Então, as linhas de campo, elas vão ser geradas na carga positiva, vão chegar na carga negativa. Então, uma é fonte de linha de campo, a outra é o final da linha de campo, é o sumidouro. Percebam aqui, ó, que elas não se tocam, né? Tá vendo que elas não se tocam? Dizemos que eu tenho um campo elétrico que é dito uniforme, né? O que é uma coisa uniforme? Não vai mudar. Dizemos que um campo elétrico é uniforme em uma região quando suas linhas de força são o quê? Paralelas, tá? Então, naquele exemplo que eu coloquei lá, a carga positiva, e eu tenho as linhas de campo se afastando, elas não são paralelas, né? Ok, mas agora se eu crio uma placa aqui, né? Num capacitor, aí eu vou ter linhas aqui, ó, são paralelas, ok? Então, nesse caso não, nesse caso sim. Então, paralelas igualmente espaçadas uma das outras, o que implica que o seu vetor campo elétrico nessa região tem em todos os pontos a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, se você está entre um capacitor, vamos supor, aqui é um capacitor, é um lado de um capacitor carregado. Aqui é o outro lado do capacitor carregado. Não importa se eu me aproximo desse capacitor, ou me aproximo desse capacitor, ou vou para cima, ou vou para baixo, em todos os pontos em que eu estiver, mais próximo desse, em cima, embaixo, o valor do campo elétrico vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, né? A mesma intensidade, inclusive. Então, se isso acontecer, eu falo que o campo é o quê? Uniforme, diferente daquela carga pontual, né? Na carga pontual, o campo elétrico sai dela ali, ó, vai espalhando. Aí, se tu vai mais para longe, o campo elétrico é mais fraquinho, né?
porque depende da distância. Agora, se tu está numa região com campo uniforme, não, tu vai para cima, para baixo, para direita, para esquerda e o valor é o mesmo. Por quê? É uniforme, tudo bem? Vamos na tela? Uma forma comum de se obter um campo elétrico uniforme é utilizando o quê? Placas condutoras planas e iguais. Então aqui tem a representação que eu falei, né? Duas placas condutoras paralelas, uma positiva e outra negativa. O campo elétrico ele vai nascer na placa positiva e chegar na placa negativa. Perceba que o espaçamento entre elas é igual e o valor da intensidade do campo elétrico também vai ser igual. O famoso efeito das pontas. Ah, professor, um condutor que apresenta em sua superfície uma região pontiaguda, né, dificilmente se mantém eletrizado, pois a carga elétrica fornecida escapa através dessa ponta. O poder das pontas ocorre porque, em um condutor eletrizado, a carga tende a acumular-se, né, das regiões pontiagudas. Em virtude disso, o campo elétrico nessas regiões é mais intenso do que nas regiões planas do condutor. Então, a ponta de um condutor ele vai ter esse fenômeno, né, acumulação de cargas. Você já deve ter observado que caminhões-tanque, né, desses que transportam combustível, têm formas arredondadas. Com as extremidades arredondadas, as cargas não se acumulam, né, uma das pontas, então evitando o quê? O risco de explosão por centelha ou faísca. Ninguém vai querer que tenha uma centelha ou uma faísca aí, né? Por isso que se evita ter a ponta. Blindagem eletrostática ou equilíbrio de condutores. Quando cargas elétricas em excesso, né, distribuem-se na superfície de um condutor uniformemente, tornando o campo elétrico em seu interior nulo, atingindo o equilíbrio eletrostático, dizemos o quê? Que ocorreu uma blindagem eletrostática. Por quê? Porque toda a carga está na superfície, dentro dele o campo elétrico é nulo. Então aqui ó, tem uma representação, né? Aqui eu vou ter uma placa positiva, toda positiva, vai trazer o campo elétrico uniforme, né? Paralelo, ok? Aí aqui negativa, uma outra placa está recebendo e as cargas elas vão se rearranjar nessa superfície de modo que aqui dentro tu tenha o quê? Um campo elétrico nulo. Olha lá, ó. Um campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem. O que é rearranjar? Os elétrons eles vão se deslocar de uma posição até outra, se reorganizar, né? Cancelando o campo interno. Então tu vai ter um campo elétrico resultante interno nulo. A blindagem eletrostática foi comprovada por Michael Faraday, né? Através de um experimento que ficou conhecido como gaiola de Faraday. Esse experimento conduzido por Michael Faraday demonstrou que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo, né? Campo elétrico igual a zero, E igual a zero, campo elétrico nulo. No seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Vamos a um exemplo para deixar claro isso aqui. A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Então, olha só a representação. Eu tenho aqui as linhas de força, né? Tenho as linhas de força. Estou vendo que essa primeira aqui, as linhas de força estão chegando nela. Ó, chegando, ó. Tá chegando, né? Todas estão chegando. Ah, então convergindo. Está convergindo para ela. Então, ela é uma carga o quê? Negativa. Agora, essa segunda carga aqui, ó, as linhas de campo estão saindo dela. Ó. Está saindo, então está divergindo. Se está divergindo as linhas de força, ela é o quê, então? Positiva. A terceira carga, essa aqui, as linhas de força estão chegando nela. Tá chegando? Está convergindo para ela? Correto, está convergindo. Então, ela é o quê? Negativa. Portanto, qual é o sinal das cargas, pessoal? A primeira é uma carga negativa, a segunda uma carga positiva e a terceira uma carga negativa. Agora, falando de superfícies equipotenciais. A palavra equi, né, igual, superfície equipotencial, com os mesmos potenciais. Considere uma carga pontual Q, está aqui, ó, em um ponto P situado a uma distância R dessa carga. Sabemos que o potencial P é dado por... Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho a carga Q a uma distância R de um ponto P, certo? O potencial no ponto P, pessoal, vai ser dado por essa equação aqui, ó. Potencial elétrico, V, igual constante eletrostática K0 no vácuo,
multiplicado pelo valor da carga geradora, Q, dividido pela distância entre a carga geradora e o ponto Q. Percebam que existe aí, pessoal, uma similaridade nas equações. Vem aqui comigo. Existe aí uma similaridade nas equações. Lá no campo elétrico, você tinha assim, campo elétrico igual constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pelo quadrado da distância. Ah, então a equação do campo elétrico, a distância era ao quadrado. Então tem essa diferença e tem a outra diferença, que o campo elétrico é um vetor. Agora, e se tratando do potencial elétrico, a equação está parecida. Potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância. Não é pelo quadrado da distância, é só a distância. E tem um outro detalhe, o potencial elétrico é um escalar, tá? Ele não é um vetor. Tudo bem? Vamos na tela, pessoal. Continuando aqui. Então, quaisquer outros pontos, como P', né, e P', situados à mesma distância r da carga, terão o mesmo potencial. Ou seja, se eu faço aqui uma distância r e sigo todos os pontos que estão à mesma distância r, eles vão ter o mesmo potencial. E aí vai ser criada o quê? Uma superfície, né? A essa superfície, olha lá, a essa superfície eu chamo o quê? Superfície equipotencial. Significa que qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, ponto P, ponto P', ponto P', todos estão à mesma distância da carga? Sim. Então, o potencial deles vai ser igual. O potencial do ponto P é o potencial do ponto P', que é igual ao potencial do ponto P', que vai ser igual a qualquer outro potencial que esteja à mesma distância da carga. Ok? Qualquer outra superfície esférica com o centro em Q será também uma superfície equipotencial. Portanto, as superfícies esféricas S1, S2, S3 são equipotenciais. Então, aqui vou fazer uma representação para vocês. Ó. Tem uma carga positiva, mais Q. Faço uma primeira superfície equipotencial, que está a essa distância aqui. Ó. Aí eu vou desenhar aqui uma segunda superfície equipotencial. Ó. Está a essa distância aqui, ó, certo? E uma terceira superfície equipotencial, que está a essa distância aqui, certo? O que vai ter em comum? Qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, esse ponto e esse ponto, ó, esse ponto e esse ponto, vão ter o mesmo potencial. Esse ponto e esse ponto terão o mesmo potencial, estão na superfície S2. Este ponto aqui e este ponto aqui vão ter o mesmo potencial, porque estão em S3. Agora, não confundir. Se eu pego um ponto aqui, ó, da superfície S1, ele não vai ter o mesmo potencial da superfície S3, tá? Por quê? Esse potencial é dependente da distância até a carga, tudo bem? Ok. Lembrando que as linhas equipotenciais, né, as superfícies equipotenciais, elas formam aqui, ó, 90 graus com o campo elétrico. Potencial elétrico em um campo uniforme. Um campo elétrico uniforme é observado numa região entre duas placas paralelas, que eu falei do capacitor, né? Com cargas iguais e de sinais opostos, desde que o comprimento e a largura das placas sejam muito maiores do que a distância entre elas. Então aqui eu tenho uma representação do capacitor, olha só, a parte superior positiva, a parte inferior negativa. Eu vou ter aqui o seguinte, a diferença de potencial entre a primeira placa, né, e a segunda placa, A e B, vai ser o trabalho realizado, né, para deslocar uma carga daqui até aqui, dividido pelo valor da carga. Ou seja, a diferença de potencial vai ser dado por essa equação. Novamente, diferença de potencial, trabalho realizado para deslocar a carga, dividido pelo valor da carga. Ok? Nessa condição, a carga percorrerá uma distância igual à distância entre as placas. Então, eu vou ter que o trabalho realizado para deslocar a carga vai ser a força realizada pela distância percorrida. Sabendo que o campo elétrico vai ser a força dividido pelo valor da carga, temos que a nossa diferença de potencial agora vai ser o campo elétrico vezes o valor da carga vezes a distância entre as duas placas dividido pelo valor da carga. Ó, eu tenho Qzinho e Qzinho aqui eu posso cancelar, né? Vai dar simplesmente que a diferença de potencial entre duas placas vai ser igual ao campo elétrico naquela região, que é uniforme, multiplicado pela distância entre as duas placas. Ou seja, chegou numa equação bem simples, né? O campo elétrico também pode ser expresso
em unidades de volts por metro, tá? Então, nesse caso, diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância. Se eu pegar esse Dzinho aqui, ó, que está multiplicando e passar dividindo, vai ficar aqui o campo elétrico, é a diferença de potencial dividido pela distância. O que vai me dar o quê? Diferença de potencial em volts e a distância em metros, então volts por metro. Dessa forma, eu sei que a unidade 1 Newton por Coulomb é igual, é equivalente à unidade 1 volt por metro. Você pode utilizar uma ou pode utilizar outra. Vamos ao exemplo. Duas placas eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos, separadas por 4 milímetros. Ó, cuidado, hein? A gente vai trabalhar em metros, vai ter que converter. Entre as quais há uma diferença de potencial de quanto? 200 volts. Podemos afirmar que o campo elétrico uniforme entre as placas tem intensidade de quanto? Vamos ver. Bom, a distância entre elas, 4 milímetros. Para converter para metro, basta o quê? Dividir por 1000, né? Você pode colocar 4 sobre 1000, ou ainda pode colocar 4 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Então aqui, ó, 0,004 do metro. Logo, a diferença de potencial, quanto? 200, dividido pela distância, nós acabamos de expressar aqui. Fazendo essa divisão vai dar quanto, pessoal? 200 dividido para 0,004 vai dar 5 vezes 10 elevado à 14ª potência, tá? 5 vezes 10 elevado à 4ª potência. Correção, perdão. 5 vezes 10 elevado à 4ª potência, volts por metro, ok? Então vai ser essa a intensidade do campo elétrico. Ou, se você preferir, representar em Newton por Coulomb, tá? Lembrando que você pode representar em volts por metro ou pode representar em Newton por Coulomb, já que existe uma relação aí entre as duas. Você pode expressar a unidade de uma forma ou de outra e ainda assim estará certo. Potencial elétrico em um campo elétrico, né? Gerado por uma carga elétrica pontual. O potencial elétrico V em um ponto A de um campo elétrico criado por uma carga pontual Q a uma distância D dessa carga elétrica Q. É dada por... Então vamos ter o seguinte, você tem que considerar a região em que ele está, no caso é o vácuo, então você vai utilizar a constante eletrostática no vácuo, que vai ser o quê? 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Então essa carga geradora Q está a uma distância D de um ponto P. A equação utilizada vai ser essa aqui, ó. Constante eletrostática, valor da carga dividido pela distância. Vamos colocar em prática isso aqui, pessoal. Qual é o potencial elétrico em uma carga pontual de 2 microcoulomb? Então, vamos lá, vamos fazendo passo a passo. 2 microcoulomb. 2 microcoulomb é 2 vezes 10 a menos quanto? Menos 6, tá? Então, onde tem esse símbolozinho aqui, ó, é o micro. 2 microcoulombs no vácuo em um ponto, né, H, a 15 centímetros. Então, quando ele falou no vácuo, tu já sabe que o valor por ser o K0 lá, 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Ah, a 15 centímetros, professor. Então, tu vai ter que converter, né? 15 centímetros, 15 vezes 10 elevado a menos 2 do metro. Ou, se você preferir, basta pegar 15 e dividir por 100 do metro, tá? Aí você escolhe. Vamos apagar aqui. Pronto. Dando sequência. Agora sim, feitas essas conversões que eu mencionei, vai utilizar a equação do potencial elétrico para a carga pontual, né? Nessa equação, vai substituir o valor de K, 9 vezes 10 elevado a 9, vai substituir o valor da carga, aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6, a distância, 15 centímetros. Então, pessoal, 15 vezes 10 elevado a menos 2, tudo bem? Fazendo aí no passo a passo, você vai multiplicar 9 por 2, ok? O resultado disso, né? 18, professor. Vai dividir por 15, ok? Aí vai ter 1,2. E a parte da potência, como é que fica? A potência, você tem 10 elevado a 9, você tem 10 elevado vezes 10 elevado a menos 6, e você tem 10 elevado a menos 2, né? Menos 2, deixa eu apagar aqui.
borracha. Aí. 10 elevado a menos 2 embaixo. Menos 2. Então aqui, 9, né? Menos 6, deu o quê? Deu 3. Aí 3, ali ó. 9 menos 6 dá 3. Aí 3 mais 2 vai dar 5, ok? Então aqui eu fiz uma representação para você entender, né? Como que apareceu esse expoente aqui. Primeiro você vai resolver as duas potências de cima e o resultado vai subtrair com o expoente de baixo, ok? Bom, pessoal, olha só. Então, assim, nessas questões aí que nós fizemos, né, nos exemplos, vocês viram o seguinte: o potencial elétrico, ele é o quê? Ele é um escalar. Se ele é um escalar, significa que uma carga elétrica, ela tem um potencial, ela tem a capacidade de ter um potencial elétrico em cada ponto do espaço, ok? Por exemplo, eu tenho aqui um bastão carregado. A 10 centímetros acima, ele vai ter um potencial elétrico. Mas atenção, aquele potencial elétrico é o quê? É um escalar. Escalar significa que aquele ponto, ele tem uma unidade do potencial, que é em volts, ok? Mas se é um escalar, vai ter apenas o módulo, apenas a intensidade e a unidade, tá? Então, uma grandeza escalar, ela vai ter o quê? Unidade e depois a intensidade, que no caso o valor, e a unidade. Por exemplo, se eu falo o potencial elétrico a 10 centímetros deu 2 volts, né? Aí se eu falo que deu 2 volts, 2 é o quê? É a intensidade. Volts é o quê? É a unidade, tá? Então, grandeza escalar, potencial elétrico. Agora, se eu falo do campo elétrico, o campo elétrico é o quê? É uma grandeza vetorial. Então, o campo elétrico, eu vou medir o campo elétrico naquele ponto. Aí eu falo que deu 5 newtons por coulomb, ou 5 volts por metro. Mas aí é o suficiente? Falar apenas o número e a intensidade, será que é suficiente para o campo elétrico? Não! Não, por que não? Porque o campo elétrico, como nós vimos na aula de hoje, ele é vetorial. O campo elétrico precisa da direção, né, do sentido, da intensidade, orientação. Então, são 5 volts por metro. Ok, mas para onde? Aí você vai dizer, na horizontal para a direita, ou na horizontal para a esquerda, ou na vertical para cima, ou na vertical para baixo, ok? Então, uma grandeza como o campo elétrico depende dessa caracterização de para onde ele vai, porque ele é vetorial. Enquanto que vocês viram que o potencial elétrico, felizmente, ele é muito mais simples, né? Porque é um escalar, então ele é muito mais fácil de você calcular. Perceberam também que quando eu utilizo o cálculo do campo elétrico, na aula de hoje e também na aula passada, eu precisei fazer aqueles vetores. E no final eu tinha que fazer uma análise vetorial. Os dois estão para a direita, somava. 2 vetores para a direita, somava. 2 vetores para a esquerda, somava. Um vetor para a direita, um para a esquerda. É um cabo de guerra, eu vou subtrair, não é isso? Eu tinha um vetor para cima, um para baixo, eu vou subtrair, não é isso? Porque são vetores opostos. Vetores na mesma direção, somar. Ou seja, campo elétrico tinha essa complicação de você tentar lembrar para onde ele estava apontando para achar o campo elétrico resultante, né? E a força elétrica também passava por esse detalhe. Agora, o potencial elétrico ele é muito mais simples, se mostrou muito mais simples, porque como ele é escalar, se eu tiver vários pontinhos e quiser calcular o potencial num ponto, basta eu calcular o potencial elétrico individual ali, de cada carga para aquele ponto, e no final, pessoal, somar os potenciais, ou seja, se mostrou muito mais prático, né, para a gente fazer o cálculo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, e entendido. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!